Não vou me alongar. É maravilhoso eu poder ter ele aqui comigo. Na verdade, sempre quando eu estou com ele é um momento muito especial para a minha vida. Nós já caminhamos junto desde 98. Conheci ele, na verdade eu conheci ele primeiro na igreja, e ele me convidou um dia para ir para casa dele jogar um videogame, um FIFA, e até hoje nós jogamos, né? A última vez que eu fui na casa dele, uns meses atrás, quanto foi? 10 a? Não. A gente joga até hoje, é nosso momento ali de comunhão que a gente tem, e lá eu conheci a irmã dele. Foi o pior convite que ele deve ter feito. Falei, cara, o cara veio na minha casa, meu aniversário, e aí eu me tornei parente dele. E eu caminho com ele muitos anos, conheço o coração dele, conheço a simplicidade dele e conheço o desejo que ele tem de cada dia mais crescer na intimidade, na busca a Deus. Eu acompanho ele muito tempo, né? Eu e ele uma vez, dois doidos assim, que pegando fogo no evangelho. Vamos para a Inglaterra? Vamos para a Inglaterra, vamos. Eu namorava a irmã dele já. Quando ela voltou, a gente deu essa notícia para ela: nós vamos para a Inglaterra. Eu falei, cara, acabei de começar a namorar, você vai para onde? Ah, não deu certo. Lembra disso? Você lembra? Não lembra, na Renascença. Acho que era depois daquele pastor lá. E mais um dos homens de Deus, o coração dele é maravilhoso, quanto que ele é apaixonado por Jesus Cristo, quanto que ele se dedica na obra de Deus. Deus tem feito grandes coisas na vida dele, através dele, e ainda vai fazer muito mais. Então queria que hoje você recebesse com honra mesmo, uma salva de palmas a Jesus, a vida do pastor Felipe Parente. É isso, Conferência One. Quer trazer lá o negócio para mostrar? Fala agora já. Muito bem. Meu Deus, que alegria estar aqui hoje. Que bênção estar aqui e ver essa casa maravilhosa. Eu tive aqui uma vez, mas num dia que não estava tendo culto. E estou muito feliz de estar aqui por esse culto que foi tão aguardado. E Deus testou até a tua ansiedade antes da palavra começar. E se você permaneceu até aqui, Deus tem coisas grandes para você. Amém, gente? Vim com a minha família aqui. Minha filha, vocês já conheceram, adorando ao Senhor aqui, que muito me emociona. Minha esposa está aqui, pastora Mila também, dá um oi. Isso. E o Mateus, já peço perdão antecipadamente às tias do Kids, ele está lá no Kids. Está ali, está no infantil ali. Eu trouxe um pouco do material meu, que é o pouco que eu tinha lá no carro, na verdade, eu não ia trazer. Deus me deu um propósito de leitura da Bíblia em 100 dias. Eu não sei se alguém já fez ou já acompanhou de alguma forma. Aí, ó, glória a Deus. O propósito é uma proporção muito maior do que eu podia esperar, de verdade. Porque eu comecei de maneira despretensiosa, na sala da minha casa, fazendo lives, e daqui a pouco o negócio tomou uma proporção. E quando os 100 dias da Bíblia acontece, o Spotify tem categorias de podcast. E tem uma categoria que é religião e espiritualidade, que é de tudo, desde yoga, horóscopo do dia, meditação do dia, padres, pastores. É uma categoria de religião e espiritualidade. Estima-se que o Brasil tem cerca de 25 mil podcasts nesta categoria. E pela graça de Jesus Cristo, o podcast da Bíblia em 100 dias fica em segundo lugar, Brasil. É só Deus, né? Só Deus, é só Deus. Então Deus me deu um projeto de vida. Eu escrevi um devocional da Bíblia em 100 dias. Você pode ter a Bíblia completa, comentada de capa a capa. Está ali alguns que eu trouxe. Obrigado pessoal que está se dedicando aí para me ajudar. Obrigado, viu, Ivan, e pessoal aí. Então está ali atrás, se você quiser, no final. Está aqui, só mostrar, Milan. Isso. Muito bem, ó. É esse aqui, tá? É um box mesmo, você fazer um... Está aqui, a Bíblia completa, todos os livros da Bíblia estão aí. Você pode, no final, adquirir, tem alguns ali. Mas vamos para aquilo que interessa, que é a ministração da palavra. Está preparado? Pastor Digão me deu só 4 horas para ministrar, eu vou correr. Conferência One. Sermos um.
Efésios capítulo 4, versículo 3. Versículo tema dessa conferência. Se esforcem com diligência para guardar a unidade e preservar o espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só espírito. Como vocês foram chamados, uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos está em todos. A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Viemos aqui, meu Deus, adorar o Teu nome e Te engrandecer, porque Tu és grande. Não há poder maior do que o Teu, não há derramar maior do que o Teu nessa noite. Nós estamos aqui como um, querendo ser um contigo, mas um entre nós também, Senhor. Aonde nós estamos unidos, ali o Senhor derrama a sua bênção. Quando há unidade, o Senhor ordena a bênção. Por isso ordena a tua bênção sobre esta igreja nesta noite. Ah, meu Deus, vem sobre a igreja alva e derrama uma nova estação, uma nova fase. Espírito Santo de Deus, derrama-te sobre nós. Encontre em nós fome de ti, sede da tua presença, sede do teu Santo Espírito. Levante uma de suas mãos aos céus, vá além do nosso corpo natural, da nossa alma, dos nossos sentimentos, emoções e pensamentos, e fala conosco de Espírito a Espírito aqui. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja estabelecida agora na terra, como já foi estabelecida no céu. Nós esperamos a tua visitação. Se você crê e espera, aplaude e dê um brado ao Senhor nessa noite, igreja alva. Espírito Santo, oh! Deus está dando a vocês força para conquistar. Deus está dando a vocês força para conquista. Igreja alva, Deus está dando força para que vocês conquistem ainda mais, para que a expansão aconteça ainda mais. Eu estou dizendo força para conquistar em Florianópolis, força para conquistar na cidade de São Paulo, força para conquistar em Portugal, força para conquistar na Espanha. Deus está dando força para conquista. Deus está dando força de unidade em um só corpo, em um só espírito. Vem uma força de Deus para conquistar. Estou começando. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouco para a terra aqui. A Bíblia então está dizendo, nesse versículo, o apóstolo Paulo está mostrando que a unidade é uma responsabilidade nossa. Versículo 4 ele diz: se esforce então com diligência para que você crie a unidade. Unidade no conceito bíblico é um estado de harmonia e integração entre pessoas diferentes que caminham juntas com um só propósito, guiadas por um só Espírito. Quando Deus pede uma conferência e coloca o nome dela ou o tema dela como unidade, é porque Deus está se preparando para derramar algo mais profundo. Nessas próximas horas que vamos passar aqui, eu quero refletir contigo no que acontece no poder da unidade espiritual, no poder da unidade do Espírito. Quando nós nos unimos, ou quando você se une, pessoas diferentes, de diversos backgrounds, diversos passados, de diversas histórias, se reúnem para ser guiadas por um só Espírito, é porque Deus está preparando algo sobrenatural. Esse versículo na verdade fala sobre 7 pilares da unidade. Não é sobre ele que eu vou pregar, só estou refletindo para introduzir a palavra. Nós já lemos todo esse trecho de Efésios. Ele fala de ser um só corpo, uma igreja que pode ser espalhada, mas é indivisível, uma igreja que pode ser espalhada por diversos pontos, mas tem uma visão. Ele diz que há um só Espírito que habita em todos, uma só esperança, que é a salvação eterna em Jesus Cristo. Um só Senhor, Jesus Cristo é o cabeça, é o centro. Uma só fé, é o Evangelho que recebemos. Um só batismo, que é a confissão pública que nós pertencemos a Cristo. Um só Deus e Pai de todos, Ele é a fonte de toda a vida e unidade. Eu sei que eu estou diante de uma igreja que é cristocêntrica, que Cristo é o centro, que Cristo é o amanhecer, que Cristo é a alva, que Cristo é o recomeço, que Cristo é a nova história. Ele diz, Ele é sobre todos, Ele age por meio de todos, Ele está em todos. Quer dizer que Ele governa, que Ele opera a sua vontade e a sua presença nunca falta. A igreja alva, quando Deus nos chama para andar em unidade, é porque Ele está querendo nos preparar para conquistar. Fale comigo, força para conquistar. Meu Jesus, mas com essa fé
Eu vou contar até 3 e você finge que já jantou a esse horário e você vai falar de novo. Deus está me dando força para conquistar. Você vai falar força para conquistar. 1, 2, 3. Então agora, muito bem, então não precisamos exagerar. Então eu falo alguma coisa e a tua resposta é força para conquistar, tudo bem? Então vamos ensaiar? Lá, 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 lá. Então tá bom. Quando as lutas aumentarem, quando eu estiver enfrentando medos, se eu estiver com insegurança, nos melhores dias, nos piores dias, em todos os momentos, Deus nessa noite está derramando sobre nós uma unção, uma graça, uma autoridade para que você conquiste. Olha o tamanho do videomaker. Olha o tamanho do videomaker. Ele chegou, pastor, pode gravar um vídeo? Eu falei, faça tudo que você quiser. Quer a chave do meu carro? Quer a minha casa? Olha o tamanho do cara. Me distraí, perdão, fica à vontade. Deus quer nos dar força para a conquista. Quando a união acontece, nós estamos prontos para conquistar. Conquista na raiz bíblica da palavra, quando a gente vai no sentido literal, histórico, você pode dizer sobre dominar um território, conquistar algo por força. Os romanos conquistaram a Europa, por exemplo. No sentido figurado, você pode falar de alguém obter algo por mérito, ele conquistou o emprego dos sonhos. No sentido de relacionamento, ou no sentido emocional, é ganhar a afeição, a simpatia ou até o amor de alguém. Ele conquistou a confiança dos seus amigos. Ela conquistou o amor da sua vida, sei lá. Um exemplo, conquista. No sentido espiritual, contudo, conquistar significa obter vitória depois de superar obstáculos. Vou falar de novo. Obter vitória depois de superar obstáculos. Exemplo, com fé, com determinação, nós conquistamos coisas grandes. Então conquistar no sentido bíblico literalmente significa tomar posse daquilo que Deus colocou diante de você. Eu estou falando que Deus está nos dando força para a conquista. Deus está te dando força para tomar posse daquilo que Ele colocou diante das tuas mãos. No hebraico, por exemplo, conquistar, yarash, significa tomar posse, possuir ou herdar. Só que, vem comigo aqui, também significa desapossar quem ocupa o local indevido. Vou falar de novo. Conquistar na Bíblia significa desalojar aquilo que acha que pode tomar terreno das promessas que Deus colocou sobre a sua vida. Quando a força de conquista vem, não é só força para herdar, é força para lutar, para desalojar. Desaloja a tristeza, desaloja a insegurança, desaloja a enfermidade, desaloja a solidão, desaloja a frieza espiritual. Quando uma força de conquista vem, eu vou te mostrar hoje que ela vem na unidade. Daqui umas 3 horas, quando eu estiver chegando lá. No poder da unidade, Deus nos dá força para a conquista. Conquistar então, por exemplo, isso está mencionado em Josué capítulo 1, versículo 11. Dentro de 3 dias, vocês vão passar o Jordão, vão entrar e possuir, Yarash, vão entrar e conquistar a terra. Tem alguém lá, mas você vai tirar do lugar. Tem alguém lá, mas você vai desapossar. Você tem força de conquista, Josué? Há uma outra palavra bíblica no contexto militar para conquista, também em hebraico, que é prender ou tomar pela força. Josué também, capítulo 8, versículo 8, diz assim: tomareis a cidade. Você vai tomar posse da cidade. Josué 8, 8. Você vai tomar posse da herança que Deus te deu. No grego do Novo Testamento, conquistar é a palavra grega nikao, que inclusive dá origem à mesma raiz de Nicéias, que dá origem à marca Nike, que é conquista, sem qualquer patrocínio. Nikao, conquistar. Conquistar significa vencer depois de um longo processo. Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, aquele que vencer. Apocalipse 3, 21, aquele que vencer, ao Nikao, ao vencedor, aquele que passou por várias lutas, mas superou e venceu, eu lhe darei que se assente comigo no trono. A ideia bíblica então
Só conquista aquele que não desiste no meio do caminho. Só conquista aquele que não retrocede. Já dizia um famoso teólogo escocês do século passado: se eu chorei ou se eu sofri, o importante... Você não entendeu? Teu irmão falou amém, eu sabia que era de Deus. É brincadeira, irmão. Eu passei várias circunstâncias, várias lutas, várias dificuldades, mas eu não desisti, eu persisti, até que no final eu me encontrei como vencedor. Deus está te dando força para a conquista, independente da luta que você enfrente, independente do desafio que esteja diante dos teus olhos. Deus quer nos dar força para conquistar. Igreja Alva, há um tempo de novas conquistas, de novos avanços, oh meu Deus, de uma multiplicação ainda maior. Conquistar também, no sentido bíblico do grego do Novo Testamento, é agarrar firmemente a força, não deixar, não soltar. É o termo que o apóstolo Paulo usa, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Eu prossigo para alcançar. Eu prossigo para conquistar. Eu prossigo para agarrar a força e não deixar ir embora. Biblicamente então, igreja, conquistar não é apenas sentar e herdar algo que vem nas suas mãos. Pelo contrário, conquistar na Bíblia é mover-se pela fé. Acreditar que você já tomou posse daquilo que Deus um dia te prometeu. Isso é conquistar. Conquistar é não desistir no meio do caminho. Conquistar é prosseguir em direção ao alvo. Quando Deus nos dá força para a conquista, na verdade Ele está nos dando força, perseverança, para que nós não desistamos no meio da caminhada. Eu estou diante de pessoas que têm promessas que vêm da parte de Deus, e para cada promessa que Ele tem, existe um sim, e portanto um amém. Que essa seja a noite do amém. Que essa seja a noite que Deus revele a sua vontade, derrame a sua soberania e te dê força para a conquista. Há vários textos que me vêm na cabeça aqui quando eu falo de conquista. Deus promete e cumpre. Números, por exemplo. Quem está no data aí, vamos correr agora junto. Deus te abençoe. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, se Ele prometeu, Ele é capaz de fazer. Se Ele prometeu, Ele é capaz de dar conquistas. Há promessas de Deus. Salmo 40, versículo 1. Esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Eu esperei com paciência, mas Deus respondeu a minha oração. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, eu responder-te-ei. Eu vou te anunciar coisas grandes, coisas ocultas, que até então você não sabia. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. São planos de mal. Não são planos de mal, não são planos de esperança e não de mal, para que você tenha o fim que você deseja. Ah, meu Deus do céu. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu estou falando de um Deus de promessas. Eu estou falando de um Deus de alianças. Eu estou falando de um Deus que está te dando força para a conquista nesta hora. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz: a alegria do Senhor é a minha força. Força, 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 conquista. Eu quero te mostrar que quando a unidade acontece, quando Deus chama um povo para unidade, não é porque o povo está dividido, mas é porque no ajuntamento Ele vai ordenar bênçãos. É Salmo 133. Lembra que Ele diz? Que no ajuntamento das pessoas Ele derrama bênção. Eu quero contar nessas próximas horas que eu tenho com você aqui a história de um personagem bíblico muitíssimo conhecido, mas que eu quero me focar num trecho da vida dele que talvez você nunca prestou atenção. Estou falando de um menino chamado Davi. E a questão é, Deus
cumpre promessas? Sim ou não? A resposta é sim, amada igreja. Deus cumpre promessas, sim ou não? Deus não pode errar. Deus não esquece aquilo que prometeu. O homem esquece, o homem abandona, mas Deus não esquece nunca. Davi, chamado por Deus numa linhagem real. Davi talvez soubesse das histórias, mas na cultura judaica, quando um pai percebia que estava envelhecendo, ele ia morrer, ele juntava os seus filhos e abençoava os seus filhos. E a bênção para os seus filhos, na verdade, eram palavras proféticas sobre cada linhagem. E agora eu estou diante de não é qualquer pai, não é qualquer momento. Eu estou diante do pai que deu nome à nação de Israel. Eu estou diante de Jacó, tendo seu nome mudado para Israel, juntando todos os seus filhos e abençoando os seus filhos. Então não são quaisquer filhos, todos os filhos dele são as tribos de Israel no futuro. Ele abençoa uma a uma, mas em Gênesis 49, versículo 10, a Bíblia diz que ele olha para um filho chamado Judá, e ele diz assim: Judá, põe Gênesis 49, versículo 10, Judá, o bastão de governo não vai se arredar de você. Ninguém nem disse amém, porque talvez você fale que bastão de governo. Eu não estou dizendo, calma. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha aquele que os povos vão obedecer. Cetro é o que um rei carregava. Entenda comigo que naquela época Israel não tinha nem rei, mas o pai está cheio de unção, de autoridade profética, e abençoando de maneira paterna, ele diz: Judá, na tua linhagem eu estou vendo um cetro de comando, na tua linhagem eu estou vendo um cetro para reinar. Judá, você vai reinar, o reinado vai estar em suas mãos. Judá escuta aquela oração, não sei se faz muito sentido a ele, e ele continua a sua vida. Eu já perguntei, você já respondeu: Deus não pode errar nas suas promessas. Ele cumpre as suas promessas, mas em algum momento parece que sai um pouco do controle, porque, contando rapidamente a história, um dia o povo de Israel lá na frente deseja por si só ter um rei. Vão lá e escolhem um rei chamado Saul, que a Bíblia diz que era o mais alto, dos ombros para cima, o mais formoso de todo Israel. E ele se torna o rei de Israel. Só que tinha um todavia, tinha um porém, tinha um entretanto, tinha um contudo. Saul era da tribo de Benjamim, e a promessa de reinar estava sobre a tribo de, se você errar eu vou embora, de Judá. Deus vai errar as promessas dele? Será que a força de conquista só não vem para aquele que não desiste no meio do caminho? Vocês estão aqui? A Bíblia registra lá no livro de 1 Samuel que um dia Deus fala para o profeta Samuel: Samuel, até quando você vai esperar? Encha o vaso de azeite e vai ungir um novo rei. Oh meu Deus, se tivesse um pentecostal aqui, só de eu falar enche o vaso de azeite, já estava de pé dando glória. Eu vou falar de novo: encha o vaso de azeite e vem. Eu estou dizendo que quando, agora você está começando a acordar. Eu estou dizendo que quando Deus vai cumprir uma promessa, a base é o azeite, a base é o óleo. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Tem um azeite vindo ao teu encontro nesta noite. Tem um azeite que vai encontrar a tua casa, que vai encontrar os teus filhos, que vai encontrar a tua família, que vai encontrar a tua empresa, que vai encontrar teu ministério, que vai encontrar a igreja. Esse azeite invade Florianópolis, esse azeite vai para São Paulo. Há um azeite que marca uma nova estação. Então Deus está preparando-se para corrigir um erro histórico, porque quando a nação escolheu Saul, era bonito de aparência, formoso, alto, mas era da tribo de Benjamim, nada contra, não era da tribo de Judá, cuja qual estava a promessa de reinar. E a Bíblia diz que então ele pega o chifre de azeite e vai em direção à casa de Jessé, na região de Belém, da tribo de, para ungir um novo rei. Ele entra na casa, e a Bíblia relata que Jessé tinha
8 filhos, mas só 7 estavam assistindo o momento. Ressurreição e vida sobre você. Se caiu da cadeira, Deus te abençoe. Não é o meu amigo aí? Ah, muito bem, você está forte. Voltando aqui. Eram 8 irmãos. E gente, pense comigo, é um evento importantíssimo. O profeta está vindo na sua casa e entre os seus irmãos um rei vai ser ungido. Não é que Davi não foi considerado para ser rei, ele não foi nem convidado para assistir. Pensar que ele é rei, então, ele não foi chamado nem para assistir. A Bíblia relata que quando Samuel entra na casa, ele olha Eliabe já vem alto, forte, com uma câmera na mão, fazendo um stories da igreja. Ele vem forte, e o pessoal diz assim, é ele. Ele pensa, Deus fala, não. O homem olha o exterior, eu olho o coração, não é ele. Aí passa 1, passam 2, passam 3, passam 7. Samuel fala, não é possível, eu errei, calibrei o ex errado, entrei na casa errada. Não é possível, Jessé, você não tem nem mais um filho? Ah, verdade, olha a importância de Davi. Todos tiveram a chance de se perfumar, se arrumar, pentear o cabelo, aqueles que têm. Estava comentando com o pastor Digão, preciso contar essa história. Esse dia fui pregar num lugar, numa igreja, lá em um lugar, convidado, uma conferência top. Falei, nossa, a galera deve me conhecer demais. Cheguei no hotel, tinha uma cesta no quarto. Eram shampoos masculinos. O cara não deve ter visto alguma foto minha, é possível, o cara me apresentou. Voltando, não tem nada a ver com a pregação. O fato é que meu Deus, ganhei shampoo da L'Occitane. Tá bom, obrigado. Não tem nada a ver com a pregação, até me perdi. Voltando aqui, todos tiveram a chance de se perfumar, de se arrumar. Davi estava sujo, envolto com as ovelhas, e de repente na sala da casa, alguém está mencionando Davi, e ele nem sabe. De repente alguém diz, Davi, estão mandando te chamar na sala, não sei porquê. E ele vai, quando ele entra, passa pela porta, o Espírito Santo invade Samuel e diz, é este, unge-o agora. Ele não abriu a boca, ele não teve tempo de dizer nada, ele não se preparou para o momento, mas o óleo começa a cair sobre aquela cabeça, o marca de forma sobrenatural. Esse óleo estava dando a ele força de conquista. Há um óleo que vai vir sobre ti de forma inesperada, há uma glória que vai vir sobre ti de forma inesperada. Deus marcou essa noite, ei, igreja alva, porque uma nova estação de conquista vem. Ei, vou correr. De maneira muito profunda e espiritual, vou te dizer o que mudou na vida de Davi depois que caiu esse óleo sobre a sua cabeça. Sabe o que mudou? Nada. Ele volta para as mesmas ovelhas. Ele fica da mesma situação na sua casa, cheio de óleo, cheio de potencial, cheio de promessas, mas não mudou nada. Deus o estava ensinando a força da conquista. Eu estou só começando, vou correr. Amém porque eu vou correr, ou amém porque eu estou só começando, mas amém. Você conhece a história, não é sobre ela que eu vou pregar. Um dia uma guerra acontece, Davi também não é nem considerado para ir para a guerra. Na verdade, ele vai entregar comida, ele é o primeiro entregador de iFood da história. Ele vai entregar pão e queijo na guerra. Quando ele chega lá, vê o que está acontecendo, ele vai e mata o gigante, arranca a cabeça do gigante. Agora tudo vai mudar para a vida dele. Nada. Pelo contrário, 1 Samuel 16, que ele entra na casa no palácio de Saul para nunca mais sair. Está um dia lá tocando harpa, igual essa harpa que quem toca é o Espírito Santo, que eu já olhei 2 vezes para trás, o tecladista não está e tem uma harpa tocando. Falei, Deus, só não me leva agora. E um dia ele tocando a harpa, é um mistério. Falei, Jesus, se está todo mundo ouvindo, está tudo bem. Se sou só eu, aí já é preocupante. Ele está tocando a harpa, Saul fica endemoniado, joga a lança sobre ele, ele tem que sair correndo, cheio de unção, mas cheio de perseguição, cheio de promessa, mas cheio de ameaças. Ele tem que sair correndo, passa agora a morar em cavernas, passa a fugir no meio do deserto, fugindo da ameaça de Saul, que ele nem sabe por que existe. E eu estou dizendo que Deus quer nos dar força para conquistar, mas a força de conquista vem depois de um processo.
Nesse processo ele foge pela janela, ele sai correndo escondido em cavernas. A Bíblia diz que um dia ele entra na caverna e fala: agora vai, tem uma congregação lá esperando ele. E a Bíblia diz que todos os endividados, todos os falidos, todos os quebrados, não olha para ninguém, olha para mim, todos em luta, todos terríveis estavam juntos com ele. Que começo é esse, Davi? Cheio de unção, cheio de promessa, mas parece que nada acontece. Talvez eu esteja falando para alguém. Talvez você tenha que receber força para conquistar nessa noite. Talvez você precise continuar crendo que Deus tem promessas para você maiores do que a tua realidade presente. A nação estava dividida entre Judá e Israel. Os teólogos concordam que Davi foi ungido na casa de seu pai com aproximadamente 16 ou 17 anos de idade, um menino. Ungido como um adolescente, vivendo as durezas da vida, esquecido pelo pai, esquecido na guerra, desprezado pelo gigante, perseguido por Saul. Nada parece acontecer. Só que ele não desiste. Vou falar de novo, ele não desiste. Preguei até aqui só para você lembrar um pouco da história de Davi, porque agora eu vou começar na verdade. Eu quero te mostrar o que para mim é uma das maiores vitórias de Davi, que a gente às vezes não presta tanta atenção. Porque a Bíblia registra então que um dia ele é ungido na casa de seu pai. A primeira unção é em secreto. Vou falar de novo, a primeira unção é em secreto, ninguém sabe, ninguém vê. A primeira unção parece que ninguém vai reconhecer, na casa de seu pai, fechado, escondido. Logo depois a nação está dividida entre Judá e Israel. Passa um tempo e ele agora é reconhecido rei e ungido rei por duas tribos em Judá. A primeira unção é a unção do secreto. A segunda unção é a unção da familiaridade. As pessoas que te conhecem começam a entender: ele mudou, alguma coisa está diferente, alguma coisa aconteceu, um óleo novo veio, uma unção sobrenatural caiu. Só que não dá para reinar duas tribos, não dá para viver promessa pela metade. 1 Pedro diz que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu estou aqui para dizer que você não vai ficar pela metade. Você vai até o fim naquilo que Deus prometeu. Você vai até o fim na multiplicação que Deus disse que traria. Ele foi ungido, 17 é a resposta. Ele foi ungido pela primeira vez com quantos anos? 17. Fico impressionado com o tamanho e conhecimento. 17 anos de idade. O que eu vou ler a você está acontecendo agora quando ele tem 30 anos. Faz as contas. Eu sou de humanas, não vou nem tentar. Ai, irmão, me dando uma dica. 13, pastor, para não passar vergonha. Quantos anos de espera? Fugindo. Ela respondeu 13, é isso aí. Quem é? Passou no Enem, muito bem. 13. Quantos anos na luta, esperando. Parece que nada vai acontecer, mas de repente, 2 Samuel capítulo 5, eu começo aqui. De repente, chega o dia da unidade. De repente, chega o dia do ajuntamento. E quando a unidade acontece, Deus está preparando-se para derramar algo novo. Ei, pastor Digão, não sei o que te motivou a fazer uma conferência chamada Unidade, mas no Espírito eu sei que quando o ajuntamento acontece, é porque Deus está querendo dar uma força de conquista ainda maior. Deus está querendo prometer coisas ainda maiores. Ei, o Deus que havia prometido em Gênesis 49, que um dia Judá reinaria, continua sendo o mesmo Deus de 2 Samuel capítulo 5, o Deus que prometeu em 1998, o Deus que prometeu em 2008, o Deus que prometeu em 2018, o Deus que prometeu em 2025, continua sendo o mesmo Deus. Ei! Davi, você não desistiu no urso,
Você não parou no leão, você não parou no gigante, você não parou na perseguição de Saul, você não parou. Ei, então agora se prepare. Mas tanto tempo passou. Mas eu achei que o óleo todo mundo tinha esquecido. Não. A Bíblia diz, 2 Samuel capítulo 5, versículo 1. Todas as tribos de Israel se uniram. O que está acontecendo aqui é histórico. É um tratado de paz histórico. Vocês estão comigo aqui? De uma nação que estava dividida. Todas as tribos de Israel se uniram. Na linguagem de hoje, criaram um grupo no WhatsApp. Todas as tribos. Mandaram um print. Dia da coroação, venham. Vocês estão aqui comigo? Para quem lê rapidamente, diz assim: nossa, que rápido. Ninguém viu quando ele foi ungido na casa do Pai. Esse ano eu completei meu 20º ano como pastor. 20 anos de ministério pastoral. Fui ungido aos 5 anos no Kids. E fui pregar numa grande conferência. 20 anos como pastor. Se chorei ou se sorri, né? Terminei de pregar aquela glória, não sei o quê. Aí chegou um pastor mais sênior, bem conhecido no Brasil, falou: menino, só se chamar de menino eu já fiquei feliz. Menino, como assim? De onde você surgiu assim da noite para o dia? Eu falei: aham. O que acontece na sua vida, as pessoas acham que é da noite para o dia, mas só você sabe. O processo que começou lá na unção, dentro da casa do teu pai, que ninguém sabia. Você não entendeu? Eu estou pregando para o futuro dessa igreja. As pessoas vão olhar a multiplicação, vão olhar o número de cadeiras que vai aumentar, vão olhar o prédio que vai se tornar ainda maior. Oh meu Deus, e quando isso acontecer vão dizer: nossa, aconteceu rápido, aconteceu do dia para a noite. Não, você não entendeu. Cada prego que eu preguei naquele, ei meu Deus do céu, você não lembra? Lembra da primeira conferência que a gente achou que ia pregar no escuro? Ei, meu Deus, quando as coisas começam a crescer, quando a unidade vem, você lembra do processo. Todas as tribos vieram a Davi. Disseram: Davi, nós reconhecemos, nós somos os teus ossos, nós somos o teu povo, nós somos a tua carne, nós somos um. Estão aqui? Vou começar a pregar. Rei é a resposta, tá? Davi estava sendo ungido. Mas olha o versículo 2. Olha o que eles dizem para ele. A gente lembra que quando Saul era rei, era você o chefe dos exércitos. E o Senhor disse: calma aí que eu vou começar agora. Você vai apacentar o meu povo. Vou falar de novo, porque a gente está falando um linguajar que é cristão, você conhece. Rei não apacenta. Rei governa. Estão aqui? Rei não apacenta, rei governa. Mas quando ele está sendo chamado na unidade, ele diz assim: quem eu estou chamando não é o rei. Quem eu estou chamando é o coração do menino que pastoreava. Você não entendeu? Eu estou te chamando para apacentar. Se fosse para chamar um rei, eu chamava qualquer outro. Eu estou chamando Davi. Eu te conhecia no secreto quando ninguém via. Eu te conhecia cuidando das ovelhas. Eu estou te chamando porque eu sei que você é um pastor que não desistiu. Eu sei que o teu coração continua o mesmo. Eu sei que você se preservou igual. Eu não estou te chamando para agora. Eu estou chamando leis de lá de trás. Eu preciso de alguém que apacente, não só que governe. Foi por isso que eu te escolhi na casa do teu pai. Aquele coração de pastor já existia lá. Ei, você vai apacentar. Você não vai governar. Vocês estão comigo aqui? Sabe o que Deus está te falando? Eu conheço a tua história. Eu conheço quem você é desde os momentos que você começou, do dia que você começou, do dia que você aceitou a Cristo, do dia que um óleo caiu sobre a tua cabeça. É este que eu estou chamando. Um coração que não mudou, um coração que não se corrompeu, um coração que permaneceu ileso. É esse que eu estou chamando agora. A unidade só ressalta o que eu venho tratando e trabalhando há anos. A unidade só reforma aquilo que eu já estou trabalhando. Você vai apacentar, Davi.
E nisso eu tenho liberdade de dizer que é meu cunhado, carinhosamente o meu pato no FIFA. E eu conheço o coração desse homem. Eu sei quem ele é. Serião. Cara séria. Mas eu sei o amor pelas Escrituras. Eu sei o amor por vidas. Eu sei o amor por palavra. Eu ouvi várias vezes na sala da minha casa, quando a gente era solteiro, de Bíblia aberta, lendo, pesquisando, buscando, mergulhando. Isso é o time que acabou? Não. Eu vi. E os anos passaram, deve estar com uns 30 anos, 32 no máximo. Mas o coração continua igual. Você entendeu o que Davi estava ouvindo do povo? Davi, você foi chamado aos 17. Não porque você era rei. Na verdade eu te chamei porque você era pastor de ovelhas. Estão aqui. Se você chamar rei, eu chamava um cara igual Saul. Eu chamei você por causa do teu coração. Então agora o povo está dizendo, você vai apacentar a gente. Eles estão falando uma linguagem que Davi conhecia. Davi, você não precisa do protocolo de rei, você não precisa da liturgia de rei, você não precisa se comportar como um rei, se comporte como um pastor de ovelhas, que nos protegeu sempre. Agora proteja Israel. Oh, Rabacete, as características do seu passado, Deus está preparando para usar no teu futuro. Um pastor que não desistiu, que não retrocedeu, mas que avançou, que passou por 3 unções e agora está todo mundo junto. E com aqueles 3 homens juntos, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança e ungiram Davi rei sobre Israel. A primeira unção ninguém nem vê, só o pai e os irmãos, os que ficaram na sala, nem sei se todos ficaram. A segunda, só a tribo ali. Mas chega um momento que é inevitável, que o que Deus faz sobre a tua vida, sobrenaturalmente a nação precisa reconhecer, as nações precisam reconhecer, o mundo precisa reconhecer, quem está do seu lado precisa reconhecer quando um óleo vem. Eu estou dizendo, Deus está preparando um novo óleo para se derramar sobre a tua cabeça. Eu sei, só você sabe os desafios que estão diante de você, só sabe as lutas que você pode estar enfrentando, mas Deus está te fazendo prosseguir. Não para no meio do caminho, Davi. Era melhor ter desistido lá, agora você chegou até aqui. Era melhor ter desistido quando pulou a janela e fugiu no lençol. Era melhor ter desistido quando estava escondida na caverna. É melhor ter desistido quando Saul tentou te atacar, mas você não parou. Então agora vem uma força para conquistar, Davi, na unidade. Todos ungiram Davi rei de Israel. Olha o barulho do óleo. Estão aqui? Posso começar de verdade? Olha o versículo 4. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. E reinou, lê para mim. Eu vou contar até 3, você lê o versículo. 1, 2, 3. 40, já começou no fim. Desde o começo. 1, 2, 3. Sabe o que Deus estava dizendo e está dizendo para você? É impossível que o que passou seja maior do que aquilo que vem. Esperou 30, reina 40. Esperou 30, reina 40. O melhor de Deus ainda vem sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre o teu ministério, sobre a tua família. O tempo de espera só foi constituição. Esperou 30, Davi, reina 40. Seja reconhecido pela nação. Porque agora vem o maior de Deus sobre ti. O teu futuro ainda vai ser maior. Vem força para conquistar. Vem força para conquistar. Oh, posso começar de verdade, igreja do céu? Oh, meu Jesus. Porque agora eu quero te mostrar o que para mim
é uma das maiores conquistas não muito mencionadas de Davi, que acontece na unidade. Você conhece o Davi pelo gigante Golias, o Davi tocando a harpa, o Davi da série da Record que você deve assistir, deve ter, o Davi. Mas o que acontece depois que a unidade vem, todo mundo se reúne, o unge rei. Primeira atitude de um rei é importantíssima. Eu vou te mostrar a primeira coisa que ele faz agora como rei. Versículo 6, sequência do texto. Davi partiu com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus. Vou te explicar. O autor está escrevendo isso depois. Então ele já está mencionando o nome certo da cidade. Mas naquela época, a cidade não chamava mais Jerusalém. Quando a nação se dividiu, os jebuseus entraram na cidade e chamaram a cidade de Jebus. Calma aí. A primeira atitude de Davi, quando ele assume o reinado, é: eu vou reconquistar aquilo que é por direito meu. Você lembra que eu te falei que força de conquista é desapossar aquilo que está no lugar da promessa que é de Deus? Quem eram os jebuseus? Um povo dificílimo de se enfrentar. Sabe o que significa jebuseu? Na verdade, jebuseu significa aquele que destrói. Então, a placa de Jerusalém tinha sido trocada, e agora era a terra da destruição, Jebus. Estão aqui? Davi recebeu um óleo, ele podia fazer tudo, dar uma festa, fazer um post no Instagram, David the King, não sei o que ele podia fazer. A primeira coisa que ele faz, ele diz: não, tem um erro aqui que nós precisamos corrigir agora, porque essa cidade precisa voltar à sua origem. Eu preciso mudar uma placa. E a primeira atitude que ele toma como rei: eu vou guerrear contra os jebuseus. Com quem, Davi? Com os homens que você tem lutado nos últimos anos. Agora, Davi, você está entendendo o porquê você teve que formar um exército de guerreiros no deserto, o porquê você teve que esperar tanto tempo, porque quando a unção caísse, você precisava estar pronto para a maior conquista do teu ministério até então. A maior conquista não é o Golias, a maior conquista é reassumir aquilo que é promessa. Os jebuseus eram um povo muito poderoso. Eles tinham resistido aos ataques de Josué lá atrás, tinham resistido a ataques de anjos, inclusive, que vieram contra eles. Depois você lê a história dos jebuseus. Davi, você não vai ser conhecido só pelas pequenas conquistas, mas pelas grandes. Mas olha o que acontece. Quando Davi está indo lá com os homens, chegar na terra de Jebus, ele recebe uma mensagem, e o pessoal começa a dizer: ei, versículo 6, você não vai entrar aqui, hein, Davi? Na verdade, não vão nem mandar soldado, até os coxos e os cegos vão lutar contra você. Aqui você não entra. Pensa se esses caras eram orgulhosos. Estão aqui? Davi está vindo com um exército, gente, cheio de força. E ele recebe uma mensagem, um WhatsApp, sei lá o que ele recebe, e o pessoal começa a dizer: nem vem, Davi, aqui você não entra de jeito nenhum. Na verdade, não vamos nem mandar soldado. Manda o cego, manda os coxos, você não consegue entrar. O que eles não sabiam, meu Deus, é que eles estavam falando exatamente a linguagem que Davi reconhecia. Ah, vocês estão me rejeitando? Obrigado, é o sinal que eu precisava, porque eu fui rejeitado pelo meu pai na casa do meu pai. Eu fui rejeitado pelo gigante quando eu apareci diante dele. Eu fui rejeitado por Saul. Eu fui rejeitado por Eliabe. Ah, vocês não estão entendendo. Vocês estão me rejeitando. É o sinal que eu entendi e que eu precisava, que é que aí eu tenho que avançar mesmo. A rejeição não me faz parar, o desprezo não me faz retroceder. Na verdade, é o sinal que eu preciso para continuar avançando. Eu vou poder conquistar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, dê um brado ao Senhor e aplauda aqui. Ei!
Eu amo o que a Bíblia escreve e o que a Bíblia diz. Eu amo ainda mais o que a Bíblia não diz. Porque a Bíblia, às vezes, o autor resume de uma forma, falando, não, calma aí. Porque num versículo, cena 1, Davi indo para Jebus, e os caras dizendo, os cegos vão te impedir de entrar. Os coxos vão te impedir de entrar. E o versículo 7 já começa assim. Porém, Davi tomou a cidade. Estão aqui comigo? Não ficou faltando alguma coisa? Vocês estão aqui comigo? Quando a tua história for ser contada, o foco não são as lutas, o foco são as conquistas. Sabe o que o autor está dizendo? Eu não vou nem explicar direito como. Independente da ameaça, da perseguição e do desprezo, sempre tem um porém. Porém, ele conquistou a cidade. Eu vou falar, estou me segurando aqui, mas vou falar. Talvez que diga, imagina, que igreja alva, não, mas imagina, de jeito nenhum, não vai acontecer, não sei o que lá, agora quer ir para São Paulo, agora quer ir para não sei onde, não sei o que, deixa falar, porém, todavia, dizia um famoso filósofo espanhol no século 30, deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso para lá, não, me empolguei, porém, sempre vai ter um porém, sempre vai ter um contudo, sempre vai ter um todavia. Você não entendeu? A Bíblia está dizendo que lá na frente, quando se dissesse na cidade de Davi, no monte de Sião, em Jerusalém nós queremos te adorar, isso só foi possível porque um dia um rapaz com autoridade de rei arrancou a placa de Jebus e disse: aqui não é terra de destruição, aqui é terra de conquista, aqui é terra de conquista. De Sião virá o Salvador, não é de Jebus. Ei! Então, mas eu vou te explicar. Já que a Bíblia não explicou, eu vou explicar melhor. Se você tiver a chance de um dia ir para Israel, você vai ver que Jerusalém é uma cidade feita sobre o monte, ela está num lugar alto. E perto de Jerusalém tem até um acampamento que eles falam que é a cidade de Davi, que é onde ele ficava ali embaixo. Lá é um clima desértico, então não há como água chegar em Jerusalém. Os jebuseus eram tão tecnológicos e poderosos que eles construíram dutos de água, para a água ser canalizada e subir dos rios, para a água também ser escoada da cidade. Então o duto de água nada mais é do que um esgoto. Estão aqui? Vou falar de novo. O duto de água é um esgoto. A cidade está cercada de muros com soldados em cima. Você não pode chegar, Davi chegar lá feliz, vai levar bordoada. Só que o que ninguém sabia é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele era mestre em estratégias que ninguém podia acreditar, mas que funcionavam. Você não entendeu? Deus vai te dar uma estratégia sobrenatural. Deus vai te dar uma estratégia para crescimento sobrenatural. Eu estou dizendo, Daniel, São Paulo vai multiplicar 30, 60 a 100 por 1. Se preparem. E Deus vai dar a vocês estratégias que são sobrenaturais. Você vem aqui receber um poder de conquista que vem da parte de Deus para fazer a igreja em São Paulo avançar ainda mais. Sabe por quê? Aí, pode aplaudir, você que ameaçou. Só os de São Paulo aplaudir. Muito bem. Porque aí, eu acho que Davi um dia deve estar pensando, andando, falando, cara, como que eu conquisto? Deus deve ter sussurrado para ele, vai pelo esgoto. Que Deus? Sobe pelo esgoto. Não, Deus, vai. Sabe o que significa o esgoto? A ousadia para recomeçar de forma improvável. Eu vivi isso, vocês estão vivendo isso, vocês viveram também. A ousadia para recomeçar de forma improvável. Davi um dia, eu não penso na loucura só dele, eu penso em convencer os soldados. Gente, sabe o que é? Vocês são todos tops na guerra, tá tudo certo, mas deixa eu contar uma história.
Teve uma vez que eu tinha entre 18 e 19 anos, e Deus me mandou pegar pedra para matar um gigante. Lá todo mundo achou loucura, mas funciona. Eu conheço um Deus de estratégias improváveis. Todo mundo, amém, aleluia, glória a Deus. Então, estão preparados para subir pelo esgoto? Vamos subir pelo duto. Vamos subir por onde ninguém vê. Vamos conquistar sem alarde. Vou falar de novo aqui. Vamos conquistar sem alarde, mas vamos ter força de conquista. E lá estão os jebuseus dentro da cidade, achando que nada vai acontecer. Versículo 8 diz assim: Davi falou todo o que ferir os jebuseus: subam pelo canal subterrâneo, subam pelo esgoto, subam de maneira improvável. E os jebuseus dentro da cidade, olhando o muro, esperando Davi. Daqui a pouco sai pelo bueiro. Uau! Só quem assistia Tartaruga Ninja na adolescência sabe o que eu estou dizendo. Saia! E a cidade foi tomada de forma improvável. E a cidade foi conquistada de forma improvável. E a igreja Alva multiplicou de forma improvável. E você prosperou de forma improvável. Na unidade, Deus vai te dar uma estratégia improvável. Faz o seguinte, eu estou terminando já aqui. Levante uma de suas mãos aos céus. Deus vai te dar uma estratégia improvável para os teus negócios. Deus vai te dar uma estratégia improvável na tua família, no teu ministério, na tua igreja, na tua casa. Chegou o tempo de estratégias improváveis que vêm do céu. Oh, igreja Alva, Deus me trouxe aqui para liberar sobre ti força para conquistar. Não para no desafio, não para no meio da luta, avança, porque virá o porém, virá o todavia, você vai conquistar. Oh, então, na unidade, Deus dá uma estratégia, Ele conquista Jebus. Jebus, arranca essa placa de Jebus daqui. Aqui é Jerusalém. Aqui é local que a gente nem sabe ainda, mas um dia meu filho vai construir um templo. Aqui não em Jebus, em Jerusalém. Aqui é Sião. Aqui é lugar de conquista. Legal ser conhecido por Golias, mas para mim, eu prefiro ser conhecido por conquistar Jebus, por transformar o que seria terra de destruição em terra onde tudo floresce, que é Sião. Estão aqui? Assim, versículo 9: habitou Davi na fortaleza, renomeou a cidade, ela passou a ser chamada cidade de Davi. E ele começou a edificar, desde Milo para dentro, ele começou a construir. Agora eu vou começar a pregar já terminando. Versículo 10 diz que Davi ia crescendo cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Eu estou falando de um menino que desde os 17 era só luta, era só prova, era desprezo, era fuga, eram ameaças, era um não reconhecimento. De repente ele é ungido por todo Israel. De repente ele sobe pelo esgoto da cidade, conquista a cidade, muda o nome da cidade, a cidade de Davi. E Deus começa a engrandecê-lo. Mas na verdade eu preguei até aqui só para profetizar isso sobre a tua vida agora. Isso é só para quem não desiste. Isso é só para quem não para no meio do caminho, amada igreja. E eu sei que eu estou diante de pessoas assim aqui. Há coisas que você conquista, há coisas que Deus vai começar a te dar. Porque ele entra na cidade, arranca a placa, agora é a cidade de Davi, ele começa a crescer. Olha o que a Bíblia começa a dizer. Versículo 11. Irão, um rei de um país próximo, rei de Tiro, começou a enviar mensageiros para Davi, madeira, carpinteiros e pedreiros.
e construíram uma casa para Davi. Você não entendeu? Deixa esse versículo parado na tela aí. Eu estou falando de um menino que saiu de casa aos 19 anos para matar Golias e nunca mais voltou para casa. Estou falando de um menino que fugiu errante pelo deserto, morando em cavernas. Vocês estão comigo aqui? Estou falando de um menino que entregou a sua vida por uma promessa, a sua vida por um olho, que nunca se preocupou consigo mesmo. E um dia ele está em Jerusalém, encosta um caminhão. Rei de Tiro mandou madeira, cimento, argamassa, pedreiro, carpinteiro. Opa. Davi devia estar pensando, mas nada na minha vida foi fácil. Como assim? Tudo que eu fiz foi com muita luta. Deus estava começando a dizer, Davi, agora chegou a hora de você finalmente. Passou até um navio. Passou um navio trazendo provisão. Esse pessoal da sonoplastia é muito top. Trazendo provisão, trazendo tudo. Ele começou a olhar. Caminhões e caminhões de materiais. O que vocês fizeram fazer? Davi, só fica quieto e assiste. Nós viemos te construir uma casa. Vocês estão aqui comigo ou não? É nesse rumo que você vai chegar. Davi foi ungido rei na casa do pai. Foi ungido rei em Hebrom. Foi ungido rei em todo Israel. Mas só depois que ele vê o povo chegando com material para construir uma casa. Sabe o que o versículo 12 diz? Finalmente, ele reconheceu que o Senhor o havia confirmado rei sobre Israel. Sabe o que Deus estava dizendo? Davi, a partir de agora você vai começar a ganhar coisas que você não pode fazer sozinho. Você vai começar a ganhar coisas que você não pode fazer com as suas próprias mãos. Davi, a partir de agora você vai reconhecer. A partir de agora você vai entender. Você não entendeu falar em português? Deus vai fazer um milagre tamanho na sua vida que você vai olhar para trás e vai dizer, Senhor, agora eu entendo. Eu entendo porque das lutas. Eu entendo porque das transições. Eu entendo porque da ousadia. Eu entendo porque obedecer. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo que os planos de Deus são muito maiores para mim. Está chegando uma hora na tua vida em que força de conquista vem. E depois das perseguições, do desprezo, das perdas, Deus vai exaltar o teu nome. O pessoal da oração pode até vir aqui agora já. Eu não sei que força você precisa hoje, mas você está entrando numa estação de receber de Deus aquilo que você nem pediu. Eu vou falar de forma profética, porque isso eu não falei nem na minha casa lá, digam, na minha igreja. Deus está garantindo o legado dessa igreja. Eu estou vendo o dia que vocês vão contar um testemunho, porque Deus vai conceder um prédio. Você não entendeu? Vou falar de novo aqui. Vocês vão contar os milagres. Deus vai conceder de forma sobrenatural. A chave só vem. Davi, não desiste no gigante, não desiste no urso, não desiste no leão, não desiste com Saul, não desiste na rejeição, não desiste com Jebuseu.
Sobe pelo esgoto se for necessário, sobe pelo improvável se for necessário, mas vai chegar o dia que os teus olhos vão ver o automático de Deus começando a acontecer, e você vai entender: Deus me deu força para confirmar que Ele é rei, que Ele é rei sobre a minha vida, Ele é Senhor. Eu não sei o que você vinha lutando até então, mas na unidade Deus derrama a bênção, na unidade Deus derrama a bênção. Igreja Alva, Deus quer derramar a bênção sobre nós nessa noite. Nós vamos começar a adorar o Senhor aqui, e quando nós estivermos adorando a Ele, na unidade Deus vai derramar bênção, na unidade Deus vai derramar bênção, e força para conquista está vindo sobre ti, força para conquistar está vindo sobre ti. Oh! Oh! Pastor, isso é comigo. Eu não vou desistir no meio da caminhada, no meio da luta. Eu vou receber uma estratégia improvável para conquistar, arrancar a placa da destruição e colocar a placa da tua promessa. Há uma promessa de Deus sobre mim, isso é contigo. Fique em pé no seu lugar, levante suas mãos aos céus. Adora o Senhor agora, adora o Senhor agora, adora o Senhor agora.